Dinâmica infantil, todas as mulheres têm, todas nós temos. Eu vou te trazer na Bíblia que Deus fala de dinâmica infantil e dinâmica adulta. Você vai ficar assim impressionada. Então, todas nós temos uma dinâmica infantil. É uma dinâmica adulta porque nós somos adultas. E agora eu quero te explicar como que funciona a dinâmica infantil na vida. Criança resolve algum problema, irmã? Não. Criança é birrenta, criança quer tudo do jeito dela, não é assim? Criança, ela vê um problema, ela precisa que sempre um adulto venha ajudar a resolver. Criança não consegue resolver problemas da vida, criança não tem autonomia, criança não acredita que pode fazer algo sozinha, precisa da validação do papai ou da mamãe. Adulto não. Adulto olha para os problemas e ele resolve. Adulto vê alguma situação desconfortável, ele dá conta. Se ele tiver que dizer não para aquela pessoa e aquela pessoa fizer birra, virar a cara para ele, para mim, para você, adultas, o nosso adulto dá conta. O problema é que a mulher que está em sofrimento emocional está colocando a sua criança, que não tem capacidade de solução, nenhuma criança soluciona problema nenhum, ela está colocando a sua criança diante daqueles problemas. Por isso que muitos casamentos, por exemplo, se destroem, se desfazem. Por quê? Porque aquela mulher, ela não coloca o adulto dela para resolver, mas a criança dela. Por que muitas mulheres estão hoje com depressão e ansiedade? Elas não conseguem resolver, porque elas colocam a criança para resolver aquele problema, que não vai resolver, só vai agravar. Por que muitas mulheres são dependentes emocionais? Porque elas tiram o adulto dela de campo e colocam o outro. Eu só consigo fazer se meu marido validar. Eu só consigo fazer se minha mãe e se meu pai aceitarem me apoiar. Eu só consigo fazer se alguém me ajudar. Tá criança na vida. Eu estou te dando exemplos de dinâmicas infantis na vida. E eu não estou dizendo dinâmica infantil no sentido de maturidade. Não é nesse sentido. Muito pelo contrário. Eu não estou falando que você é imatura. Eu estou dizendo que dinâmica infantil é uma dinâmica emocional. Você, para resolver, para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional e manter as suas curas, você tem que colocar o seu adulto na vida. E não rejeitar a sua criança, porque não tem como arrancar de você todas as experiências que você viveu de dor. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar um outro exemplo, que você viu os seus pais, o seu pai traindo muito a sua mãe. Sempre o seu pai traía a sua mãe, você via a sua mãe sempre chorando, angustiada, sozinha. De repente, você até passou necessidade. A sua criança observou aquilo. É um trauma, é uma dor emocional. Marcou você, marcou o seu cérebro. Na vida adulta, olha como que o seu cérebro ele constitui aquela memória. A memória, a mensagem que eu tenho de relacionamento conjugal é de homens que traem e mulheres que choram. Se você não coloca o seu adulto para resolver a relação no seu casamento quando você casar, deixar a tua criança, você vai trazer a memória dessa criança para o seu relacionamento conjugal. E o que vai acontecer? Ou você vai ser aquela mulher igual a sua mãe, que só chora por um homem que te trai, que não te respeita, que abusa de você, ou você vai ser aquela mulher que trai e não consegue se manter em relacionamento nenhum. Por que muitos homens e mulheres traem? Porque é o diabo. Nem sempre... Oh, calma, deixa eu colocar aqui, que senão você sabe, né? As pessoas mudam as nossas palavras. Quando existe traição, tem um componente espiritual, sem dúvida, o diabo sabe da sua vulnerabilidade, ele sabe da tua história. Ele sabe de você, porque ele te acompanha, ele só não conhece o seu profundo do seu coração, ele não conhece. Mas ele acompanha a sua história. E ele sabe que se você tem esse trauma, você tem essa memória, você tem essa experiência por parte dos seus pais, então, e se você não resolve, e se você não tem o autoconhecimento sobre você, você é presa fácil de Satanás. Aí sabe o que ele faz? Ele traz um homem que você acha que é Deus, que vem de Deus, é um homem desajustado, porque você não consegue escolher homens saudáveis, afinal, a memória que você tem de homem é homem que trai. Então, você sempre vai buscar um homem que trai. E não vem me dizer, Dulce, eu não sabia, ele me traiu depois. Queridas, todas nós sabemos, mas é uma informação inconsciente que nós não damos conta de acessar. Todo o processo de traição lá no casamento já dá indícios no namoro. Sempre assim, você aceite ou não. Se você não aceitar, não tem problema. Dulce, eu não concordo, né? Não concordo, tudo bem. Eu não tenho problema com isso. A lei da gravidade existe. Se você jogar essa garrafinha de água, ela vai cair. Eu concorde ou não, a lei da gravidade vai existir. Não adianta eu me espernear. Por isso que as mulheres, que muitas ali, nas redes sociais, inclusive, não acreditam ou falam um monte de barbaridades ali,
Eu não me importo. Sabe por quê? Porque é uma lei. É uma lei que o próprio Deus instituiu em nós, assim, é o cérebro que modelou. Só que Deus não instituiu o pecado. O pecado entrou no mundo, nos desestruturou, porque o homem, Adão e Eva no caso, eles decidiram pecar. E eu, você, somos fruto. Então, nós temos o pecado que nos distorce totalmente a nossa identidade, a nossa forma de viver a vida. Tem pecado que faz isso, pecado é que dá trauma, pecado é que faz os pais se divorciarem, pecado é que leva o ser humano a ter o coração duro para abusar de criança, para fazer maldade, homem e mulher. É o pecado que nos leva a essa desordem na vida. É o pecado que, inclusive, interfere no nosso campo emocional. O objetivo de Deus é que você vá para níveis mais saudáveis. Você concorde ou não, é a dinâmica do cérebro. Tudo que ele observa, ele absorve, irmã. Então, o que você observa na infância, olha, o que você observa na infância é o que você vai carregar como modelo para as outras relações, para a vida toda. Como que isso muda? Quando você tem autoconhecimento. Quando você tem clareza sobre tudo que você viveu e agora coloca o seu adulto, dinâmica adulta emocional para resolver. Por que muitas mulheres estão com sofrimento emocional? Porque elas estão com a criança emocional na vida. Ficam perdidas sem ter solução. Tá claro para vocês, meninas? Manda aqui no chat do YouTube, manda aqui, ó, quem quiser vir, amadas, para o YouTube, o link está lá na bio, tá? Na bio não, perdão, tá lá no meu último stories, tá, queridas? Vai lá no meu último stories, clica que você vem direto para o YouTube. E se você tiver dúvidas, coloque aqui que eu vou responder no final, tá bom? Bom, eu vou trazer aqui como que a Bíblia fala. A Bíblia fala dessa dinâmica adulto, dinâmica infantil? Fala. Fala. A Bíblia fala sobre saúde emocional. A Bíblia fala sobre muitas coisas, queridas. É que a gente passa desapercebido. E não tem problema, eu tô aqui para te ensinar, para você iniciar o processo de cura e liberdade emocional. Sabe por que você precisa iniciar o processo de cura e liberdade emocional? Para ficar fortalecida, para salvar o seu casamento, para guardar e proteger o seu casamento, para ajudar os seus filhos, para evitar traumas. Evitar não é não dar trauma, filho. Você vai traumatizar os seus filhos e tá tudo bem, mas você tem que, uma dinâmica saudável de mãe, para você, mulher que me ouve, sabe qual é? Quando o seu filho olha você com um problema e aprendendo a resolver. Não tem problema você ficar ali angustiada, perdida. Em alguns momentos a gente fica perdida mesmo, não tem problema. A questão é, o filho tem que ver você resolvendo. Viu que você brigou com o marido? Não tem problema. A mãe e papai resolveram. Uau! Esse é o segredo para os seus filhos ficarem mais potentes, com menos traumas, e se algum trauma vier, eles vão lá na vida adulta saber resolver, porque o modelo de resolução é pai e mãe, que não usa a criança deles para se relacionar, mas eles são como dois adultos se relacionando. Entenderam? Então você, como mãe, quer ser uma mãe melhor, quer se desenvolver? Ok, glória a Deus, e isso? Você precisa se autoconhecer. Agora, imagina você com uma depressão e tem filhos. Eu quero te dar uma notícia. Você está ensinando seus filhos a serem deprimidos e ansiosos se você tem esse problema. Você é uma mulher que se culpa muito? Se você tem filhos, você está ensinando, mesmo se você não quer. Dulce, eu não concordo. Não interessa, irmã. Ai, irmã, desculpa. Não adianta. Se você não concorda comigo, pode não concordar. Eu não concordo com a lei da gravidade. Ela existe. Deus colocou, acabou. São leis que não podem ser mudadas, são leis que são imutáveis, é a lei do campo psicológico, não se muda. Se você tem depressão e ansiedade e fica com esse teu orgulho de não procurar ajuda, achando que só orando, só jejuando, sem ação para isso, sem ação. Orar, querido, e jejuar é uma forma de você se fortalecer e é uma forma de você chamar os céus para o seu socorro, aleluia! Mas tem que ter uma ação. Tem que ter ação. Estão entendendo a Bíblia totalmente equivocadas. As mulheres de Deus, elas pegam a Bíblia com o trauma delas. Elas não olham a Bíblia como ela é. Você, minha irmã, muitas mulheres, eu não sei você aí que está me assistindo. Pega a Bíblia e como você não tem força, você já tentou de tudo e não acredita em nada, você coloca a Bíblia como assim, Deus vai fazer tudo por mim, eu não vou fazer nada. Você está entendendo errado as Escrituras. O Senhor, ele te fez uma mulher potente. Você pode estar em um processo de adoecimento. Pode estar.
Mas o Senhor te fez potente. Se você está com a sua dinâmica infantil na vida a ponto de adoecer, porque se você tem alguma doença de ordem mental, algum transtorno emocional, transtorno diverso, se você tem alguma doença no corpo ou vive com dores no corpo, você está com a sua criança na vida.